O que estava pegando para o Diniz é que o Diniz quer um contrato de 2 anos, ele quer até o final de 2026. Então, assim, ou ele vai ter a estabilidade que ele sonha, ou ele vai ter uma multa bem alta para receber quando mandar ele embora. Fiquei impressionado com o Vasco no primeiro tempo. Achei que tava jogando muito bem. Falei, caraca, esse é o Vasco que eu conheço? Pra Gostou mim da tava bem, proposta, mano. mano? Gostou da Criando proposta? chance. Pô, porque quando eu vi a escalação, eu falei, ah, o cara botou, ele escolheu Proposta. descansar algumas pessoas, porque já sabia que ia perder esse jogo, e falou, então pelo menos deixa o Verratti, o Coutinho descansar. Eu pensei que era isso. Aí, pô, às vezes surpreende, tu bota um time em reserva, os malucos estão querendo e encaixa. Pô, não sei quem teve essa ideia, mas eu acho que na cagada deu certo. E no início do jogo, pelo menos, o Vasco estava jogando melhor que o Palmeiras. Só que no segundo tempo caiu muito já o time e deu um gol no final do jogo, né, mano? Irmão, você me permite? O Vasco, eu entendi perfeitamente a proposta e eu achei sensacional. Por quê? Não adianta você ter, talvez no banco, o Vegete e o Coutinho para poder jogar contra o Palmeiras. Por quê? Porque o Palmeiras é um time muito rápido, então você não vai ter a bola, você não vai conseguir propor, e esses dois sem bola vão ficar olhando com a mão na cintura, mano. E ok, porque o papel deles é com bola, e eles fazem a diferença pro Vasco quando o Vasco precisa estar com a bola. Então, o Vasco montou um time altamente reativo e falou: vou ficar muito fechado, vou ficar sustentando o Palmeiras, vou sustentar o máximo que eu aguentar. No final, eles vão vir igual maluco e eu vou tentar alguma coisa no contragolpe. E assim, estava perfeito até o Hugo Moura, que nem você falou, estragar o jogo. Porque o Vasco não era capaz de propor o jogo com o elenco que estava no campo. E aí eu te dou mais um fator, cara. O Vasco estava muito bem no primeiro tempo, até melhor do que o Palmeiras, assim, brigando legal, saindo muito rápido, saindo objetivo. O Lloyd Augusto, que eu considero peladeiro, fez o melhor jogo dele pelo Vasco até se machucar. E junto com Aham. ele, 2 lesões no primeiro tempo. Pô. 2 lesões no primeiro tempo. Quando o Vasco arriou, aí ficou ruim. Tanto que no final do jogo, o Palmeiras só não fez o segundo porque não quis. Porque o Vasco estava morto, irmão. Os caras estavam mortos. Fez muita diferença o Lloyd ter se machucado mesmo. Ele tava muito bem no jogo. O que que tu achou, Estava Nicolau muito bem. Flávio? Melhor jogo O dele momento, pelo Vasco. exatamente, o momento que ele se lesionou foi o momento que ele era o melhor jogador em campo. Ele Uhum. Exato. tava, era o que mais levava perigo, ia para cima. E a única Parecia o característica. Yamal, Cauã. Oi? Parecia o Yamal. Não, não, na verdade ele ia mal, né? Ele ia Ele mal. não ia mal. Ele não ia mal. Ele não ia Mandava... mal, exatamente. Não, mas ele tava puxando pra cima. Tava, pô. Sim, Então, não, exatamente. Ele estava puxando para cima e eu acho que o motivo da contratação dele foi justamente o fator velocidade, que ele é o único jogador no Vasco que tem esse arranque de sim, arrastar, não sim. tecnicamente no drible, mas levar no fundo, ganhar no contra-ataque. O Felipe, cara, hoje foi um dos melhores jogos que eu vi, assim, taticamente do Vasco, pelo menos aí nos últimos 10 jogos. Gostei, assim, do que eu vi em alguns momentos. É claro que quando eu falo que eu gostei, é porque a minha régua ela não tá tão alta. Eu não tô aqui fazendo cobranças, É. assim, de detalhes, né? Até porque eu não sou esse cara técnico também para Tu tá ficar. pedindo o mínimo. Tu tá pedindo o É, mínimo. É tô pedindo o dignidade. mínimo. Perfeitamente, eu tô pedindo o mínimo. E esse hoje foi mais do que um mínimo, porque o time do Palmeiras é muito bom. Talvez esse desempenho contra uma equipe inferior aí, o Vasco poderia sair até com a vitória. Palmeiras, sendo bem sincero aqui, não desmerecendo o jogo do Palmeiras, ele ganhou um gol de graça, uma falha do Hugo Moura ali na saída de bola. É verdade que o Vasco saiu várias vezes durante o jogo daquela forma, mas ali faltou alguma coisa, que o Hugo Moura realmente ficou meio sem opção e ele deu um drible meio nada a ver. Enfim, tirando todos esses fatores, a gente enxergou uma evolução, mas a gente tem que saber até onde vai essa evolução. Será que o Pedrinho vai deixar o Felipe ou não? E o Cara, elenco do Vasco, ele consegue entregar mais do que isso ou não consegue? Porque eu já vi repetidas vezes o Vasco acontecer exatamente isso com o Vasco. A gente vê uma melhora, o Vasco joga bem. Ó, melhorou aqui, e agora deu uma encaixada ali, encontramos o volante. Quando você vai ver, tá no meio do Brasileirão com 15 pontos. Entendeu? Então, tem que ver logo a solução, tem que pegar logo esse estilo de jogo, implementar. As peças que o Vasco tem ali, ver de qual forma elas vão desempenhar melhor e ser realista na briga do Vasco, cara.
melhorar essa comunicação aí também, se vai mesmo trazer um treinador, deixar o Felipe, porque o Pedrinho no ano passado foi deixando o Paiva e nem gostava do termo interino, e agora ele pode fazer a mesma coisa com o Felipe. Enfim, é um cenário tenebroso para o Vascaíno, a verdade é essa. Cara, eu vou te falar que eu não vi evolução hoje. Por quê? Eu acho que, tipo assim, eu não sei, posso estar errado, mas o Felipe não tem um estilo de jogo que ele falou, agora eu estou implementando o meu estilo e o time já está assimilando, não é isso? Ele achou uma solução para o jogo de hoje, precisava de fazer o que ele fez, E, e eles vão jogar assim hoje. No próximo jogo eles não e vão fazer a mesma outra coisa. coisa, Então, outra coisa. tipo assim, ó, O volante e a zaga ali, assim, meio que é algo que dá para padronizar. Essa questão do ataque é A diferente mesmo. construção que muda, mas eu acho que a palavra é mais variação do que evolução. O Vasco mostrou uma variação, que não vamos ter nenhuma referência técnica, mas em compensação vamos ter um time operário. Os caras vão atacar, os caras vão dar um amasso na gente, mas se vacilar nas costas, tem o Lloyd, tem o Nuno, tem o Ryan centralizado, que é um cara que movimenta muito mais do que o Vegete. Então, assim, é uma forma de jogar. E, pô, dentro do elenco do Vasco, tem que jogar de todas as formas possíveis para conseguir ponto. Hoje só não conseguiu um ponto por conta disso. E te digo mais, se o Hugo Moura não dá aquele mole, no final, o Palmeiras ia ter que se lançar para cima, ele com certeza ia dar espaço. O Vasco ia ter, no mínimo, um contra-ataque. Tipo, isso que no final do jogo teve chance. Mas, assim, teria um contra-ataque bom. E não acabou não tendo, porque o Palmeiras já não tinha mais a necessidade de se lançar inteiro. e digo Exatamente, mais, ainda teve um lance lá do jogador do Palmeiras tirar em cima da linha, né? Sim, o Giai. digo mais, se o Hugo Moro não faz essa merda, o Vitor Roque ia terminar o primeiro turno sem fazer gol, filho. Né não? Você conseguir. Mano, o Vitor Roque pra fazer gol é só assim Presentão, mesmo, mano. O presentão, cara presentão. chegou morto no Palmeiras. Nossa, Pra ó, gente. mas pra te falar, o Flaco Lopes entrou no segundo tempo, o cara, ele perdeu um gol também, que ele entrou, ele ajeitou o corpo de canhota, ele chutou, mano, a bola foi, Mal pra parece que ele caraca. pegou na orelha da bola, Ah, tipo, mas porra, acontece. que isso, não, Não, o acontece Flaco Ah, não, não. Lopes aquilo ali não melhorou Se pode pra acontecer, acontece com, caraca, não. mano. se Melhorou acontece com o muito. Vitor Roque, você estava aqui falando, língua. Não, Ué, não, falar aquilo ali porque, não pode pô, acontecer, calma não, aí, o cara. Flaco Lopes custou 25 milhões de euros. Não, não É essa que é a importa quanto ele parada. Metade, custou, cara. Quando o metade. cara tá em campo, ele tem que desempenhar. Não importa se ele veio da base ou se pagaram caro. Tô dizendo que eu ia estar falando do Vitor Roque, pro maluco custou 25 milhões de euros e foi fazer o primeiro hoje. E o nego teve que dar a bola no pé dele, pô. Não, Embaixo da trave. isso aí eu concordo com você, mas eu acho que o atacante, eu concordo com o Fernandão aí nessa. O atacante, ele não pode dar mole, não, irmão. O Flaco Lopes chegou livre, ajeitou meio que o corpo para bater de esquerdo. O Léo Jardim deixou o canto esquerdo aberto. Ele não precisava nem botar aquela curvinha na bola quando você tira do goleiro assim. Ele podia chutar reto no canto. Porra, ele bateu com efeito para fora, a bola saiu quase na lateral. O cara é Feio. É, pô. atacante do Palmeiras, pô. É Pô. feio Não, mesmo. e que ele chute reto e o Léo Jardim defenda, porque tem goleiro para isso. Mas, pô, chuta no. Faz o goleiro pelo menos trabalhar. Aquilo ali foi Até de feio, mano. direita dava para chutar no gol cruzado ali, É, pô. se ele chutasse de direita. Isso. E aí, ô Nicolas, tu acha que é muito negativo pro Vasco manter o Felipe e não procurar alguém? Cara, eu acho muito negativo pro Vasco por vários fatores. Primeiro que o Felipe, cara, ele não tem trabalho nenhum na carreira dele que desse alguma segurança pro torcedor vascaíno de que a gente iria ver justamente o que você falou. Estilo de jogo, como ele se comporta em determinadas situações. Ele pode ser um bom treinador, só que o Vasco ele não tem mais tempo de teste, entendeu? Se o treinador levar 10 rodadas para a gente ver que ele é ruim, já ferrou o ano inteiro. O Vasco já vai brigar lá embaixo e vai correr risco de cair novamente. Então, o Vasco ele não está numa situação que ele se dá o luxo de ver se vai dar certo ou não vai, porque o elenco é bom e vai sustentar, entendeu? Não é um time Sim. que foi mal, igual o Atlético Mineiro no ano passado. O ano passado, o Brasileirão do Atlético Mineiro não foi bom, foi ruim. Aonde que eles terminaram? Em 10º. Por quê? Porque o elenco sustenta. Agora, se você não tem um elenco que sustenta, você não pode fazer esse teste. Não estou dizendo que, por exemplo, o Diniz é o cara que vai chegar e vai resolver. Só que o Felipe, além de ter a questão de ele ainda não ter todo esse preparo, pelo menos na minha opinião, ele é melhor amigo do Pedrinho e ele já recebe crítica por ser o diretor de futebol. O Pedrinho, quando colocou ele lá, ele já recebeu várias críticas do tipo, tá colocando emprego para o amigo,
tá botando um amigo na boa. Aí agora o Vasco só teve contratações ruins. A única contratação da gestão do Pedrinho, junto com o Felipe ali como diretor técnico, a única que deu certo foi o Nuno Moreira, que até agora é o único jogador que tem jogado bem, realmente. Dos outros, não. E já tiveram vários jogadores aí, tá? Maxime Domingues, vários caras lá atrás que Como é que é o vieram na nome do gestão do Pedrinho e chileno? não Tem um fizeram Souza nada. chileno. e Alex Teixeira. Como é que é o nome do Souza, Alex chileno? Teixeira, recebendo salário aí para... Galdamete. Não, pô, o chileno que tá lá agora, como é que é? Tava lá no ano Jean passado. Davi, Jean Capasso. Davi, Jean Davi, esse Maxime maluco Domingues. Isso aí. daí, cara, é piada, pô. Isso daí é pra gente ir lá no São Januário e botar nosso currículo, porque, porra, vai estar entrando qualquer um. E aí você, Tu joga pô, tem mais que o alguns Galdamete. zagueiros ali também que não tem tanto nome, enfim. Tendo toda essa questão, quem foi o cara que aprovou essas contratações além do presidente? Quem é o cara que é designado para essa função? É o Felipe. Ele fez bem isso aí? Não fez. Não fez realmente. Ele não escolheu bem os caras que ele tinha que contratar. E ele já está sendo muito criticado. Que ele é marrentaço também, né? Tem que Tem ser isso. maluco. Tem que ser maluco. Tem que chegar ali no Pinel, ali em Botafogo, aqui, e pedir para ser internado lá. Tem que ser doido, 22 mesmo, da tropa do Oruan, para chegar e falar assim: Felipe, tu agora é o treinador. E aí o Vasco daqui a pouco tá na zona de rebaixamento. Pô, o nego vai querer quebrar tudo que tem pela frente, cara. Lá no São Januário, tudo. Nego, pô, já tivemos esse problema parecido em 2023, que São Januário ficou interditado aí mais de 100 dias. Vai acabar acontecendo de novo, porque deixar Felipe lá com essa gestão horrível de diretor técnico. O Pedrinho, eu não critico a gestão dele ali na questão administrativa, porque ele está fazendo realmente o que dá com esse circo que jogaram na mão dele. Mas de técnico, o Felipe é loucura. Aí é loucura mesmo. Aí Eles estão indo eu nem atrás do assisto mais Diniz, né, Vasco mano? nem Tá, nada. tá muito próximo do Diniz, mas é o que eu perguntei isso, porque eu acho que, tipo assim, tudo bem, o Felipe não tem um estilo de jogo, pá, mas tipo assim, se ele for um treinador que estuda jogo a jogo e muda o time, parecido com o que o Abel Ferreira faz, se adapta a cada adversário, poderia ser positivo. O Diniz tem um estilo de jogo, mas é aquele estilo de jogo doido lá, porra, que também botar a gente na zona de rebaixamento e não sair mais, a gente tem grandes chances de passar por isso. É, Cara, o olha que me só. pegou com o Aproveita Diniz, que o o que Vasco travou, demite 2, 3 treinadores por ano e deixa o Felipe lá sendo testado toda vez que demitir alguém, pô. o que estava pegando para o Diniz é que o Diniz quer um contrato de 2 anos, ele quer até o final de 2026. Então, assim, ou ele vai ter a estabilidade que ele sonha, ou ele vai ter uma multa bem alta para receber quando mandar ele embora. Então é isso que o Pedrinho tá meio que, porra, depois não dá certo, daqui a 2 meses tem que mandar embora, eu tenho que pagar 24 meses de salário? Não, perfeito. Assim, pior que é uma situação que você dá razão para os dois. O Diniz não está errado de fazer essa Não. exigência, principalmente depois do que ele passou no próprio Cruzeiro, onde ele foi demitido e desabafou na Desdemitido. entrevista. Exatamente, chamaram de volta ele e aí depois já demitiram de novo. Todo mundo sabe que ele precisa de tempo para trabalhar, não adianta botar o Diniz e daqui a um mês falar, não serve, porque você sabe que um mês passa rápido e não tem tanto treinamento no nosso calendário assim que o cara consiga colocar o trabalho dele na cabeça dos jogadores. Mas, cara, no cenário atual, eu acho que o Diniz é o único treinador que ele pelo menos tem um estilo de jogo que você vai pelo menos ver ele tentar implementar aquilo ali, diferente de um treinador que você não conhece. E no mercado hoje, no cenário atual hoje de treinadores aqui no Brasil, você não tem outro treinador que aceitaria vir para o Vasco, que o Vasco teria condições de pagar com a qualidade que o Diniz tem, cara. A verdade é essa. Não adianta discutir. Ah, mas tem o Sampaoli. O Sampaoli vai aceitar vir para o Vasco? Ele vai querer contratar 5, 6 agora no meio do ano. O Vasco vai contratar? Não vai. Ah, tem o quê? O Tite? Tem o quê? Enfim, quem tem aí? Ou é Tite mais no do Vascudo mesmo. seria bom, hein? Quem? Tite. Tite não voltou Pô, pro Corinthians, pô, vai vir pro Ah, Vasco? mas não aceitou o o Corinthians, Corinthians dá cara. ansiedade, o Vasco, sei lá, dá Da depressão. depressão, parceiro, da Cara, se depressão, o né? Pô, Tite for trabalhar no Vasco, eu mesmo vou lá e peço para ele não trabalhar. Fico na porta com cartaz assim para ele não trabalhar, Não porque o faz cara vai isso. entrar em depressão, pô. Mas aí, se ele quisesse, ia ser bom pro Vasco, sabia, mano? Porque ele conseguia fazer Pô, esse time jogar. Ele já faria, gosta do lógico. Coutinho.
Lógico. Ele ia botar o Verratti pra fazer gol, ia E botar os ajeitar a laterais, defesa. defesa pra Principalmente ficar tranquila. o sistema defensivo do Tite é sempre bem arrumado. Então, assim, o Vasco Não, isso aí, não com ia tomar certeza. muito gol e o O Vasco tem próprio soluções, Dorival. cara. Eu acho que Cara, alguém conseguiu encontrar o encaixe, mano.